o comportamento do mercado imobiliário nos 3 primeiros meses de 2026 em Fortaleza e na região metropolitana foram divulgados recentemente pelo Sindicato do Setor da Construção Civil, o Sinduscon Ceará. Quer saber as novidades? Então, o programa Conexões Imobiliárias hoje é para você e ele começa agora. Sérgio, obrigada por ter vindo aqui novamente ao Conexões. Eu que agradeço, né, Mirela? Mais uma vez estamos aqui, tá? Agradecer a você. Tá? Para a gente é importante estar participando, é importante divulgar, tá, os números, né? E saber como é que o nosso mercado está, né? Agradecer a você e ao Cresce, né? Em nome do Cresce, eu me permito aqui agora, Sérgio, agradecer a você e ao Sinduscon por proporcionar, meu povo, essa radiografia do mercado imobiliário em Fortaleza e na região metropolitana. Esses dados têm só tudo do mercado imobiliário. Então, vamos começar. A gente tem aqui, ó, unidades lançadas por trimestre, oferta final por padrão, empreendimentos lançados por trimestre, Fortaleza e região metropolitana, unidades vendidas por trimestre e unidades vendidas por padrão. Então, por onde é que você quer começar? Para quem está em casa, já começar a anotar. Não, assim, os números aqui estão até abertos, até um modelinho de pesca aqui bem fácil. Mas acho que a gente podia começar falando um pouco dos lançamentos, tá? Que é mais interessante, tá? O que é que a gente está vendo? A gente está tendo um crescimento muito grande em lançamento de Fortaleza desde o ano passado. Por que está acontecendo o lançamento? Porque está tendo muita venda. Então a procura por imóvel está muito grande. Como está tendo vendas, né? O que você está colocando está se vendendo. Então os lançamentos estão aparecendo em tudo que é região. Era o que eu ia perguntar, se tem alguma região ou algum bairro que se destaca nesse lançamento, ou que se destacam, né? Não, assim, nós temos cidades, como tem a região metropolitana, que se destacam muito forte, e nós temos regiões dentro de Fortaleza que se destacam, sempre se destacaram e vão continuar se destacando. No alto padrão, nós temos Meireles, Aldeotas, que destaca muito forte, Cocó, Guararapes, né? E no econômico, médio, alto padrão também, que tem muita coisa lá também, no econômico principalmente, nós temos Messejana, nós temos Parangaba, Maraponga, né? Então, essa região periférica, esses bairros se destacam muito forte. E quando você fala em lançamentos, a gente tem que dizer, para quem está nos assistindo, que são lançamentos de todos os perfis do consumidor. É lançamento para econômico, é lançamento para médio e alto padrão, não é isso? O lançamento que a gente está falando aqui compreende todos os níveis, tá? Do Minha Casa, né? Assim, do Minha Casa Minha Vida, faixa 2, até os produtos de beira-mar, né? Que são os mais caros que pode existir dentro do que a gente acompanha, né? Então, vamos aos números. O que é que você pode dividir para a gente? Que eu posso dividir para vocês. Interessante o seguinte, como eu falei, os lançamentos estão fortes, tá? Então, nós estamos ultrapassando a casa nesse trimestre já de 4 mil unidades. São 4.400 unidades que foram lançadas entre Fortaleza e região metropolitana. Sempre Fortaleza prevalece em termos de números, né? Então, Fortaleza está com 3.500 unidades e a região metropolitana mais ou menos com 920 unidades, tá? Então, forte sempre, as pessoas estão sempre procurando mais Fortaleza que nessas regiões, né? Tá? Nos dados que foram divulgados porque não é, na verdade, apenas a divulgação dos dados, esse evento que o Sinduscon promove, existe muita conversa também. Então, por exemplo, Fortaleza agora se posiciona como a 4ª maior cidade do país em lançamentos imobiliários. E vendas, né? Que é importante colocar. O que aconteceu hoje, que até que foi apresentado lá pelo pessoal da Brem, lá pelo Fábio, né? E como eles têm os dados nacionais, ele colocou que os 4 grandes mercados hoje a nível nacional, o primeiro lugar foi São Paulo, segundo Rio, terceiro Curitiba, que ano passado nós ficamos na frente de Curitiba em alguns momentos, e esse ano estamos em Fortaleza, né? Tá? Então a gente está ali tentando brigar com Curitiba, que é uma cidade que tem muito mais renda, né? É muito mais pujante lá, né, a cidade, né? Então, você pega uma cidade aqui no Nordeste para estar passando de Minas Gerais, né? Hoje nós somos o maior mercado do Nordeste, tá? Tanto em venda como em lançamento. A gente lá aprendeu também o seguinte: se somarmos, no caso, acrescentarmos a região metropolitana de Fortaleza, a diferença é maior ainda. É como se a região metropolitana de Fortaleza também fosse a mais forte do Nordeste.
Não só a capital, mas também a região metropolitana, se for comparar com as outras. Nós só analisamos 4 cidades, Sim. né? Uhum. A gente só entra aqui Caucaia, Aquiraz, Eusébio e Maracanaú. Tá? Outra cidade da região metropolitana não está computada. Então, assim, essas regiões, se você olhar no mapa como é que ela funciona, elas se enquadram muito como se estivesse nas entranhas de Fortaleza, né? É um acompanhamento de Fortaleza nessa cidade. Então, facilita muito para quem está em Fortaleza morar nessas regiões. Então, a grande maioria das pessoas que compram em Caucaia, Aquiraz, Eusébio, são fortalezenses, que vão morar lá, né? Que são, muitas vezes é quase como se chamava antigamente cidade de dormitórias. Mas não, mas hoje já tem tudo que é serviço, tem tudo que acontece nessa infraestrutura nessas cidades. Então as pessoas estão, principalmente no econômico, né? Na Minha Casa Minha Vida, as pessoas estão indo morar lá, que é um facilitador muito grande para essas zonas, né? Tem muito terreno, né? Então facilita muito na hora de você até empreender, né? E se a gente for ver esses empreendimentos, Sérgio, são empreendimentos com áreas de lazer muito bem equipadas, com piscina, com campos de futebol. Então, o que a gente está falando é qualidade de vida, né? Eu acho que, se você for analisar de um tempo para cá, os empreendimentos de uns 10, 15 anos para cá, a parte de infraestrutura que as pessoas estão colocando, a parte de lazer dentro dos empreendimentos, né? É como se você tivesse um clube interno dentro para você. Você tem tudo que você precisa. Você tem campo, você tem piscina, você tem salão de festa, você tem academias, então tudo. Então você está completo o empreendimento. São empreendimentos fechados, com segurança, com tudo. Então isso facilitou as pessoas se deslocarem para morar nesses novos empreendimentos, né? E com relação também unidades lançadas, né, como ele tinha falado, o pesquisador, né, o estatístico que trouxe esses dados, ele usou várias vezes essa palavra impressionante, impressionante. Quando ele falou também de VGV, ele destacou bastante o VGV. Para quem está nos assistindo pela TV Ceará, Sérgio, não sabe o que é VGV, na prática, o que ele significa. Explica para a gente. VGV é o volume de vendas, né? O valor, né, da quantidade de negócios, você somar todos os negócios que foram fechados, todas as vendas, né, esse volume se chama para a gente a sigla VGV, tá? E impressionou porque a gente mudou de patamar de vendas, né? Assim, se a gente for passar um pouco para vendas hoje, já aconteceram 4 mil vendas em Fortaleza e região metropolitana, né? Então, são 2 bilhões de vendas. E o que é interessante... 2 bilhões de reais em bilhões vendas. de reais de venda, tá? Então, o que é interessante no nosso mercado? A gente já acompanha esse mercado há muito tempo, eu acho que a gente está acompanhando desde 2009, dentro do Sindus com esses números, né? A gente sempre olhou assim, como era a curva de venda, né? Então, a curva de venda era alto e baixo. Você nunca tinha uma venda constante, nunca o mercado era totalmente tranquilo. Era sempre foi um mercado com certa insegurança na venda, né? Sobe, desce, a pessoa tinha insegurança de lançar ou não. E o que está acontecendo, a gente está vendo nesses últimos 2 anos, né? Um negócio muito regular na venda, né? Então, assim, se você olhar os 3 últimos trimestres, tá? Então, a venda foi muito parecida, né? E tem uma quedinha no primeiro trimestre de 2025, mas o último trimestre de 2024 já tem esse mesmo padrão de venda de 4 mil unidades. Em torno de mais ou menos aí perto de 2 bilhões de reais de venda. Então, um número muito significativo, que te dá uma segurança para você investir nesse mercado. E também vocês explicaram no evento que esse comportamento nos 3 primeiros meses do ano é comum que haja um decréscimo, sempre no primeiro trimestre do ano. Para a gente que já, assim, já os dados, né, já mostram isso, que os piores meses do nosso setor é janeiro, fevereiro e março, né? Fevereiro é um mês de natureza complicado por qualquer comércio, né? Janeiro é aquele mês que o pessoal está voltando das férias, tem que estar pagando matrícula de filho, está pagando rumo de imposto, IPVA. É época dos IPVA, né? E março parece que te disse que começa o ano. Começa o ano depois de fevereiro. Não está acontecendo no mercado. Então, assim, esse trimestre foi o melhor trimestre de todos os tempos de venda. Todos, sem exceção. Então, assim, deixa uma expectativa muito boa, tá? Nos próximos 3 trimestres de venda, né? Nossa. Tá? Então, até o Sérgio, que sempre nesses eventos procura ser muito realista, está otimista. Gente, então realmente o mercado...
Que não é nem ser otimista, né? O que é interessante para a gente é assim, você ter uma certa... Você sabendo que o que também está acontecendo na economia, você tem uma taxa de juros altíssima, né? Que dificulta um financiamento, fica caro para a pessoa que está comprando. Mesmo por cima de todas essas complicações, o mercado está vendedor, né? E não é vendedor, vende um mês bom, vende um mês ruim. Ele está homogêneo. Tem aquela coisa que diz, rapaz, o que é o que o empreendedor procura, né? O que é que o incorporador procura? Ele procura ter uma venda constante. Ele tem uma segurança que vai lançar, que o mercado tem um certo tamanho e que aquilo ali vai acontecer. E o que a gente está notando nesses últimos 2 anos é que isso está muito parecido com o que a gente está procurando. Eu acho que está tendo um tamanho, tá, do mercado. E esse tamanho está numa régua elevada, né? A gente acha que o outro ano não vai acontecer aquilo, acontece, fica igual. Cresce 3%, 4%, 5%. Então a expectativa é que esse ano continue crescendo, pouco, que é interessante seja pouco, não precisa dar um esticado de crescimento, que às vezes não é realidade, vai crescer como o mercado cresce, 3%, 4%, 5%. Então se for isso, já crescimento já é uma realidade muito boa. Entendi. Então um mercado saudável e equilibrado, a gente pode dizer, né? Eu acho que hoje ele está assim, ou está se encaminhando para isso, tá? E um dado também que eu achei interessante é no médio e alto padrão, menos unidades com preço maior. Foi um ponto também destacado. Do ponto de vista de lançamentos, foi isso? Se você questões de venda, por exemplo, as vendas, se você for comparar com a anterior, ele foi muito, o número de unidades foi muito parecido. Quando você vai para o velho VGV, que a gente está falando, ele dá um estouro de venda na região metropolitana de 38%. Então, um crescimento que nem a gente imaginava que podia ter esse número, tá? Mas está acontecendo. Então, por quê? Porque o ticket médio desses produtos foi mais elevado, tá? Então, lançaram coisas mais caras nesse período e venderam coisa mais cara nesse período. E vocês compararam os lançamentos com outras capitais, como você falou. Curitiba lançou... Enquanto Curitiba lança 300 unidades, não é isso? Porto Alegre, 500. Recife, 100. Fortaleza, com quantas? Aqui? Aqui a brincadeira de Fortaleza deu... É porque ele colocou no mês, né? Aí, né? Sim. Então, unidades lançadas. Tem uma pesquinha. Lançada em Fortaleza. Falando aí de 800 unidades, 3 vezes 8, 24. 800 unidades mês. Tá? 800 unidades mês. No econômico, tá? E no alto padrão, mais ou menos 400 unidades mês. Sim. Vai chegar um momento de termos que a gente vai ter que segurar esses lançamentos, não? Eu acredito não. Eu acho que vai chegar um momento que o próprio mercado ele vai se organizar. Então, assim, se você chegar hoje pelo estoque que nós temos hoje, esses últimos de julho do ano passado para cá, essa curva se soltou mais entre lançamentos e vendas, tá? Teve mais lançamento que venda, tá? Então o estoque aumentou nesse período. Ele aumentou quase 2.000 unidades, tá? Se você analisar essa conta com 24 meses, tá? O que tinha de estoque há 24 meses com relação ao que tem estoque hoje, está muito parecido. Então pode ser ainda que em algum momento eu acho que lançamento começa a dificultar mais um pouquinho por falta de terreno em certas regiões ou então o próprio mercado vai enxergar que está lançando demais, está ultrapassando um pouco essa barreira e ele vai se acomodar e vai ficar lançando ali naquela faixa também, como está vendendo 4.000 unidades, ficar parecido com 4.000 unidades. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a 3ª melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.
Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Quando você fala de terreno, eu lembrei também da questão que aqui em Fortaleza, região metropolitana, Fortaleza bem mais, claro, tem essa característica de como não tem mais terreno, os condomínios são impossíveis, né? Hoje, os condomínios horizontais são praticamente impossíveis, né? Por isso que tem esse distanciamento para a região metropolitana. O preço do terreno aqui, ele ficou para esse produto mais econômico, residencial horizontal, mais barato um pouco, ele ficou impossível, tá? Por quê? Porque o terreno a pessoa não consegue fechar a conta, viabilizar com o terreno tão caro. Então, o que é que aconteceu? Os terrenos, nem só médio, né? Altíssimo padrão também foi para o Eusébio. O Eusébio hoje tem muito essa característica, né? Que é um complemento de Fortaleza. O mesmo padrão que está se tendo em Fortaleza está se tendo no Eusébio, né? Aí você tem o Aquiraz é extremamente verticalizado, porque lá é segunda moradia, né? E você pegar Calcaia até um pouco, tá? Da questão do horizontal. E Maracanaú é mais Minha Casa Minha Vida, né? Cada um vai tendo sua tipologia para cada setor, né? Um dado interessante também, que é importante a gente comentar aqui, a gente leva mais ou menos 13 meses para vender um estoque, enquanto São Paulo leva 7 meses e meio, mas São Paulo é surreal, né? Não dá. E Curitiba leva 12. Ou seja, a gente está ali, né? Se você for olhar, esse número também, antigamente, a gente achava que o número ideal, já tinha na cabeça do incorporador que o número ideal, que a gente podia fazer as pesquisas antigas, era 24 meses. Que era um VGV que a gente chama, era a velocidade de venda, tá, de 4% ao mês do estoque que tinha. Hoje está 8%. Então, nós chamamos ali entre 12 e 13 meses. Então, tá uma velocidade de venda espetacular. Você lança o empreendimento, vai fazer em 50 meses, a média mais ou menos 50 meses, 60 meses, e está vendendo em 12 meses, né? Né? Você tem acompanhado, Sérgio, essas notícias recentes sobre a economia, a questão da taxa de juros? Estão falando que hoje vai cair, né, para 14,5, né? É uma taxa absurda, né? Selic ainda, né? Você acredita que vai cair? A partir daí isso pode ainda dar um incremento no mercado imobiliário? 14,5% é muito alto. Pessoal, você tem uma inflação hoje de 4,5%, está menos de 4,5%, e ter juros reais de 10% é muito alto para o nosso setor. A pessoa que faz um financiamento a longo prazo, hoje se você for financiar um apartamento médio alto padrão, é 12% ao ano. É muito caro. Porque é um longo prazo que você está pagando isso. Então, o financiamento é muito caro. Então, assim, taxa de juros ideal para a gente tem que estar abaixo de 10%. Tá? Então, assim, a expectativa é que isso venha a correr daqui a uns 2 anos. Então, né, se essas guerras deixarem, se os governos deixarem de gastar menos, tiver uma conta positiva, mas do jeito que vai, não sei qual é a herança que a gente vai ter de um futuro governo, né, depois pós-eleição, né? Mas hoje está sendo um bom momento para investir, baseado nesses números que vocês divulgaram? Quem quer investir no mercado imobiliário, a hora é agora... Eu acho que a grande segurança que a pessoa pode ter em termos de investimento se chama setor imobiliário. Tá? É você ter um bem. Aquele bem é uma garantia para o resto da tua vida. Tá? Então, você chama quiser... bem de raiz, né? Bem de raiz. Então, todas as pessoas que hoje... Eu gosto muito assim, até mudar aqui, eu gosto muito de dizer o seguinte. Se você que tem uma renda, tá? E comprar um bem, sacrificar, comprar um bem, e se você for juntar dinheiro para tentar comprar esse bem, você não vai conseguir. Tá? Se eu tenho um apartamento hoje é R$1 milhão, se você não comprar e forçar para pagar aquele imóvel, e você diz, eu vou juntar o dinheiro e comprar, você não vai conseguir. Pessoal. Não vai. O bem valoriza, o bem tem um aluguel que pode juntar isso. Você vai pagar aluguel se você não tiver o bem. Então, o melhor investimento que pode existir para um cidadão e mais seguro é imóvel.
Não tem. Então, assim, todo momento é bom para investir em imóveis. E hoje nós estamos num momento espetacular, porque as coisas estão acontecendo. Não é uma insegurança que você tinha em 2018, 2017, 2019, que estava numa crise. Não sabia que venda, mas hoje tem procura por imóveis. Está acontecendo a venda, está se valorizando. Então é o momento ideal. Né? E está acontecendo muito a volta do investidor, porque ficou parado muito tempo. Hoje tem muito investidor comprando imóvel, principalmente os compactos para aluguel, que é uma taxa de retorno altíssima. E hoje com essa possibilidade do aluguel por temporada, né? Até com as plataformas de aluguéis. O que a gente está vendo em Fortaleza hoje? Que agora me deu um branco de quantos hotéis foram fechados na beira-mar. Tá? Eu acho que passou de 6, se eu não me engano aqui. Tá? Hotéis que foram negociados, por quê? Porque não estava rentabilizando o proprietário. Né? Então, há uma falta, tá, de apartamento compacto, que você pode ir para uma plataforma de aluguel. Teve um número que foi apresentado, acho que a gente apresentou no final do ano, foi em janeiro, que eu também não estou lembrado bem aqui, mas estava igual. O que tinham lançado, porque é um residencial, não é um hotel, tinham lançado apartamento compacto, colocado no mercado, que pode servir de alocação, era o mesmo tanto que tinha saído de quarto de hotel. Então, não tem comparação você estar na Fortaleza. Você precisa de muito apartamento. Hoje tinha um número lá, que é a questão dos compactos em Fortaleza, que o Fábio mostrou na apresentação dele lá, que hoje Fortaleza, da quantidade de apartamento lançado de um quarto, a gente só tem, se eu não me engano, 11%. Né? Disponível. Não, lançado, quantidade, lançado. Disponível tem quase nada para vender. O que é que acontece no mercado do Brasil? Tudo está na faixa de 25% a 30%. Todo o mercado no Brasil, para você chegar São Paulo, você chegar João Pessoa, chegar Recife, lá, passar de 25% dessas unidades em comparação ao que está lançado no mercado. Mas por quê? Porque as pessoas estão investindo nesse produto e esse produto serve muito para locação. E por qual motivo, Sérgio, assim, a hotelaria, como é que eu posso dizer, passa por esse momento que não era esperado, assim, de não se modernizar, vamos dizer assim, né? Porque até hoje no evento falou-se em hotéis muito antigos, né? De repente acaba ficando mais atrativo, um apartamento mais novo, no estilo de Airbnb, né? Vamos dizer assim. Você imagina que o hotel ele tem que estar todo momento em obra, tem que estar todo momento de investimento, tá? Eu acho da minha concepção que a diária média de Fortaleza ela é muito baixa. Se você comparar a diária média de Fortaleza com as pousadas de praia aqui do Ceará, é absurda a diferença, né? Então, assim, e os terrenos na beira-mar, devido a essa mudança mudança no plano diretor, de você comprar autógrafo para ter uma capacidade maior de construir lá, valorizaram muito, assim, você consegue viabilizar os terrenos da beira-mar, porque antigamente estava difícil você viabilizar, porque o terreno era mais caro, tá, do que o empreendimento. Hoje você vai para o índice 10, índice 9, índice 11, como tem lá, e isso viabiliza o empreendimento. Então, se você está com hotel, e tem os melhores hotéis lá, os melhores terrenos, são hotéis hoje, hotéis que você precisa de retrofit, né? Você tem que modernizar os hotéis, tudo. Então, hotéis com 3 estrelas, então, que não rentabiliza direito, e o terreno, você tem uma operação que custou 320 milhões o terreno, então é muito mais fácil para o proprietário vender o terreno dele, pegar seu dinheiro e investir em outra coisa. E é bom para Fortaleza porque vai ter um dinheiro para rodar mais ainda, porque não vai ficar guardado esse dinheiro, a pessoa vai investir. Então, é negócio que vai gerar. Então, temos que levar o hotel, então hoje os hotéis, para o futuro. Dá condições para que os hotéis cheguem na Praia do Futuro. O governo dá certas condições, a prefeitura, né? Então, falou-se também sobre sobre características da nossa sociedade, né? A questão até de filhos, de família, que as famílias hoje estão cada vez menores. Então, isso reflete também no mercado imobiliário.
a questão do tamanho dos quartos e tudo. Teve algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, que eu achei curiosíssimo, que diz que a suíte master é o item mais importante, muitas vezes, na decisão de compra de um apartamento na planta. A gente tem, quando a pessoa vai comprar um apartamento, e ele tem duas coisas que ele chama muita atenção. O primeiro impacto a pessoa chega é o endereço, tá? Dependendo do nível, e a fachada do prédio, né? Então aquilo ali já dá um impacto muito grande. Quando ele vai para a planta baixa do apartamento, ele gosta de olhar o que? A sala e a suíte. São 2 pontos que encantam a pessoa que vai comprar, né? Então, isso mais para um perfil de pessoas. Tem outra pessoa, outro perfil, que a pessoa quer ter um imóvel, ele quer ter um lugar para morar, né? Aí então estão chegando dos compactos, estão chegando no apartamento de 36, 37 metros com 2 quartos. Então, esse tem a necessidade de morar e tem que caber na renda do bolso da pessoa. Então, assim, o que é interessante do projeto é você saber analisar cada pessoa, cada região, tá? Que pode caber tanto no bolso, né? E caber no estilo da pessoa. Porque se você chegar no Meireles hoje, você não tiver uma certa estrutura para pagar um terreno absurdo, for vender a metro quadrado 16, 17, 18, 20 mil reais um metro quadrado, a pessoa tem os interesses dela diferentes, tem coisas que ela quer a mais, né? Não adianta você botar um quartozinho que... Né? Então, assim, a suíte do quarto é importante, o tamanho do banheiro é importante e a sala é muito mais importante. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Sempre você está muito disposto a estar aqui conosco. Eu fico muito feliz. Agradeço em nome do presidente Tibério Benevides, em nome de toda a diretoria. Um abraço para o Tibério, né? E agradecer a presença da diretoria, que sempre está lá nas nossas apresentações, né? Agradecer a você, né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você por nos fazer companhia até agora. O programa foi bom demais. Tchau, tchau.